Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Estatística. Eu sou o professor Paulo Henrique e nesta aula iremos continuar falando do resumo de Estatística Descritiva, a parte 3. Bom, a gente vai continuar agora com a parte 3, onde que nós vamos falar sobre as medidas de dispersão ou medidas de variabilidade também. Dentre as medidas de dispersão, elas são utilizadas quando a gente quer estudar uma variabilidade inerente a um determinado conjunto de dados. Porque somente as medidas de posição pode ser que não seja suficiente para você entender toda a complexidade inerente ao conjunto de dados dos quais você está trabalhando. Por exemplo, considere o exemplo de duas linhas de produção de uma peça. A medida média do comprimento da peça é de 75 centímetros e ambas as linhas estão produzindo peças com médias próximas desse valor. Podemos considerar que as peças produzidas por ambas as linhas são adequadas? Daí a gente tem um desenho que ilustra isso aí, a linha 1 e a linha 2. Se você notar na linha 1, tanto na linha 1 quanto na linha 2, em ambos os casos a média é de 75 centímetros. Então, a medida de posição aí coincide. Mas só que a gente pode notar que existe uma variabilidade bastante alta, se comparada da linha 2, comparado com a linha 1. Porque você encontra valores bastante discrepantes aí da segunda linha comparado com a primeira linha. Então, é bastante interessante para uma linha de produção que a variabilidade seja a menor possível, não seja tão alta assim. Então, você vai ver na linha 2, essa variabilidade é bem superior da linha 1. Entre as medidas, então, de dispersão que serve para a gente estudar essa variabilidade, nós temos aí a variância, o desvio padrão, amplitude, coeficiente de variação e amplitude interquartílica. A variância aí é talvez uma das mais importantes que nós temos como medida de dispersão. Ela pode ser calculada de uma amostra, de observações x1, x2 até xn, com n elementos. Ela vai ser definida como a soma ao quadrado dos desvios dos elementos em relação à sua média, a média é o x-bar, a média amostral, dividido por n menos 1. Ou seja, a variância amostral é dada por meio por essa fórmula aí, que é o S2, Lembrando, esse S2 ou S quadrado, ele é a variância amostral. Se eu for falar de variância populacional, a gente chama de σ2 ou sigma quadrado. Então, ela é dada como sendo um somatório, a soma de todos os desvios ao quadrado, do valor observado em relação à sua média, dividido por n menos 1. Daí é importante também chamar a atenção que divide por n menos 1 no caso do desvio padrão amostral. No desvio padrão populacional, a gente divide somente por n. Então, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes na calculadora científica você tem que verificar se ela vai dividir por n ou dividir por n menos 1. Praticamente, na maioria das vezes, a gente sempre vai trabalhar com a variância amostral. Então, a gente vai dividir por n menos 1. Mas tem que verificar com cuidado aí qual tipo de variância que você vai calcular. Ou então, uma forma bastante usual de nós calcularmos a variância é por meio dessa outra fórmula aí, que é dado como sendo 1 sobre n menos 1, que multiplica aí o somatório de cada observação ao quadrado, menos a soma de todas as observações, o somatório de todas as observações, elevada ao quadrado dividido por n. Então, essa segunda maneira aí, ela é um desenvolvimento da primeira e ela é bastante utilizada na prática. Então, basta você elevar cada observação ao quadrado e desse valor, dessa soma aí, de cada observação ao quadrado, subtrair da soma geral ao quadrado dividido por n. E depois, ao final disso tudo, dividir por n menos 1. Bom, mas a variância, ela é uma medida ao quadrado. Então, por exemplo, se você vai calcular a variância da altura de indivíduos, a altura sendo dada em centímetro, então a variância vai ser dada em centímetros ao quadrado. Então, por conta disso, fica às vezes um pouco complicado a interpretação dessa variabilidade. Então, a gente é bastante utilizado na prática o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, é o S, isso aí é o desvio padrão amostral. Então, S é a raiz quadrada de S2, ou seja, a raiz quadrada de toda essa expressão aí denotada em 3, a raiz quadrada da variância.
E cabe um comentário bastante importante aqui também, que a variância jamais ela vai ser um valor negativo, porque sempre você vai estar elevando valores ao quadrado e por conta disso nunca você vai encontrar valor negativo como sendo a variância. Uma medida também utilizada e bastante simples é a amplitude, ou amplitude total. A gente já usa amplitude aí quando a gente vai trabalhar em distribuição de frequência, né? Vai montar a tabela de distribuição de frequência, então a gente acaba utilizando a amplitude total lá, quando a gente vai trabalhar com a distribuição. Bom, a amplitude ela é definida como sendo, né, a diferença do maior valor do meu conjunto de observações pelo menor valor. Então, isso aí basta você pegar, ordenar os valores do menor para o maior, você vai ter o maior subtraído do menor. Então, a amplitude é bastante simples, né? Então, o valor aí que ocupa a última posição, o maior valor, subtraído do valor que ocupa a primeira posição, menor valor aí observado. Agora, uma medida que é bastante utilizada é o chamado coeficiente de variação. O coeficiente de variação é dado por meio do desvio padrão amostral S dividido por x barra, onde x barra é a média amostral. É muito comum a gente multiplicar esse valor por 100 para esse valor do desvio padrão ser dado em porcentagem. O coeficiente de variação ele é adimensional, ele não tem unidade de medida. Então você pode muitas vezes comparar vários coeficientes de variação entre si, porque ele é um valor adimensional. E outra medida também que nós temos é a chamada amplitude interquartílica, que é aquela amplitude que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com gráfico box plot. E essa amplitude interquartílica é a diferença do terceiro quartil pelo primeiro quartil. Bom, dando sequência aí, nós temos lá agora a medida de assimetria. Então, é importante você conhecer também a forma como é essa distribuição que você está trabalhando. Então, uma distribuição ela vai ser simétrica se todos os lados, né, os lados direito e esquerdo do histograma, né, ou do diagrama de pontos, se for o caso, são aproximadamente a imagem espelhada um do outro. Daí, isso é o caso quando você tem que a distribuição ela é dita simétrica. Mas é muito comum nós encontrarmos na prática distribuições que são assimétricas. Então, ela pode ser assimétrica à direita, se a cauda do histograma se estende muito mais do que a cauda esquerda. Ou o contrário, né? Assimétrica à esquerda, se a cauda à esquerda do histograma se estende muito mais do que a cauda à direita. Daí a gente tem uma representação, né, dos três casos aí que nós temos, que é, primeiro, a distribuição sendo aqui assimétrica, né, a assimétrica à direita, ou também chamada assimétrica positiva. Esse caso é o caso onde que a gente tem que o x barra, que é a média amostral, é maior que o MD, que é a mediana, que é maior do que a moda. Então, isso acontece quando a nossa distribuição ela é assimétrica positiva ou assimétrica direita. Já o caso intermediário aqui é o caso da distribuição que é simétrica. Então, você pode dividir ela ao meio em duas partes iguais. Nesse caso, nós temos que a média amostral vai coincidir com a mediana, que coincide com a moda. Então, os três valores são iguais. E o terceiro e último caso é o caso onde a gente tem a distribuição assimétrica à esquerda, ou assimétrica negativa, né? Ou seja, os dados estão concentrados mais à direita. Então, esse é o caso onde que o x barra é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Então, esses são os casos possíveis. Aqui, voltando no gráfico do boxplot, eu já falei para vocês que o boxplot também serve para ilustrar para nós a questão da assimetria da distribuição. Quando você tem um gráfico do meio aí, que está denotando a simetria, perceba que o gráfico boxplot, nós temos que a linha central da mediana, né, praticamente divide a caixa em duas partes iguais. Agora, a assimétrica positiva, né, o primeiro caso, nós temos aí que a mediana ela está mais próxima, né, do que o primeiro quartil, do que se nós compararmos a assimétrica negativa, que por sua vez acontece que a mediana ela está mais próxima lá do terceiro quartil da nossa distribuição. Bom, para nós avaliarmos aí a assimetria de um conjunto de observações, nós podemos utilizar o chamado coeficiente de assimetria de Pearson.
O coeficiente de assimetria de Pearson ele é dado por meio dessa fórmula aí, que é o x barra menos a moda dividido por S, que é o desvio padrão. Daí, se esse valor for negativo, a gente vai dizer que a distribuição é assimétrica negativa. Se for positivo, assimétrica positiva. E se por acaso for nulo ou próximo de zero, a distribuição vai ser dita simétrica. Então é bastante simples aí utilizar esse coeficiente de assimetria de Pearson. Tem outros coeficientes de assimetria que nós podemos utilizar, mas aqui no curso a gente vai trabalhar somente com esse coeficiente. E por último, nós também podemos analisar a medida de curtose de uma distribuição. E o que é a curtose de uma distribuição? É a medida de dispersão, é uma medida de dispersão que caracteriza o achatamento da curva da função da distribuição. A curtose pode ser de 3 tipos. Ela pode ser classificada como platicúrtica, mesocúrtica ou leptocúrtica. Então perceba aí no primeiro caso, a distribuição platicúrtica ela é mais achatada do que comparada às outras duas. A distribuição mesocúrtica ela está intermediária e a distribuição leptocúrtica ela está mais afunilada, se comparado com as outros dois casos aí. É bastante importante também, nós temos um coeficiente de curtose para a gente classificar essa curtose da nossa distribuição. E aí nós temos o C, que é dado por meio dessa fórmula aí, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, dividido por 2 vezes o 90º percentil menos o 10º percentil. E daí esse valor de coeficiente de curtose, ele vai ser, nós vamos classificar a nossa distribuição de acordo com esse valor. Se ele for menor do que 0,263, a distribuição será classificada como leptocúrtica. Se ele for igual a 0,263, a distribuição vai ser mesocúrtica. Lembrando, a distribuição normal que a gente vai falar ainda, ela é uma distribuição mesocúrtica. E depois, se maior do que 0,263, a distribuição vai ser dita platicúrtica. Bom, pessoal, aí encerra então nossa distribuição de nossa